Agora, eu falei mais cedo lá no Band News na área, se você ainda não ouviu o Band News na área, você está perdendo, porque o programa é muito bom, modestamente falando. Isso, garoto, Fabrício Valgas, o mago dos botões eletrônicos lá do áudio. É o seguinte, de 11 ao meio-dia, na Band News 89.5, também aqui no YouTube, rola o nosso Band News na área. E eu falei lá em cima o seguinte, uma derrapadinha do Palmeiras, e o Palmeiras vai para o jogo contra o Santos na Vila agora sem 8 titulares. Então, sei lá, né, o que vai acontecer. E o Santos, mesmo com essa baba do boi cansado que tá, é sempre difícil jogar lá. Então esse empate, ele realmente teve um gosto meio amargo. Nós vamos falar do empate, vamos falar da arbitragem, vamos falar de um monte de coisas do final de semana esportivo, a partir de agora aqui nos Donos da Bola. Então já começo com você, Valo. Você também acha que foi um empate com gostinho de boldo? Você já tomou boldo? Lá em casa tem pé de boldo. Eu adoro boldo, por incrível que parível. As pessoas acham que eu adoro tomar boldo. Sério? É uma pessoa que gosta de geladinho? Boldo. Uma pessoa que gosta de boldo, pra mim, diz mais a respeito da pessoa do que do boldo. Mas boa tarde pra você, pra todos aqui no estúdio, pra quem nos assiste. Eu discordo, viu, HG? É um empate. Você discorda do boldo? Não, do amargo, que você falou. Cara, mas é claro que é um empate amargo. Não, eu não acho claro. Eu vejo assim, cara, o Cruzeiro produziu pra vencer. Você tá muito blasé. Eu ia falar uma coisa aqui, mas é melhor não. Referente àquele vídeo lá, mas é melhor não. Cara, o Cruzeiro ontem produziu, principalmente no primeiro tempo, 5 oportunidades. O Fluminense, temos que destacar, o Fluminense começou melhor. Foi um jogo razoavelmente bom na primeira etapa, mesmo com o árbitro não... Os árbitros de futebol não gostam de futebol, né? No Brasil, isso aí tá bem claro. O Fluminense, nos 15 primeiros minutos, já criou 3 oportunidades, com o Lúcio Acosta chutando de fora da área, obrigando o Cássio a fazer uma importante defesa. Depois 2 cabeçadas, uma do Canóbio e uma do Freitas. A partir dos 18, quando o Cruzeiro consegue chegar com o Caio Jorge, ali pelo lado direito, parece um chute, uma espécie de cruzamento, e o Arroio finaliza. O Fábio fica torcendo para que ela saia pelo lado esquerdo, e ela sai. Daí, então, o Cruzeiro cria mais 4 oportunidades, né? Uma chegada é essa aí, a cabeçada na trave do Kaique, o cruzamento do William. Depois o Kaique chuta de fora da área, outra boa defesa do Fábio. Tem também uma chegada do Arroio pelo lado esquerdo, cruzando, e o Caio Jorge acaba furando. E no segundo tempo, o Cruzeiro cria 2 oportunidades, 3 na verdade. 2 com o Caio Jorge, uma cabeçada e um chute fora da área, e uma bola que o Fabrício Bruno ia falhando, e o Fluminense faz muito pouca coisa. Ontem achei que faltou o Cruzeiro conseguir explorar mais o Arroio pelo lado do Samuel Xavier. Quando explorou, isso quase gerou gol na primeira etapa. O meio-campo do Cruzeiro teve muitas dificuldades. Foi uma partida ruim do Eduardo, que substituiu o Lucas Silva. O Lucas Silva não vive um bom momento, mas neste não bom momento que ele vive, na minha opinião, ele fez falta, porque ele faz a bola obrigatoriamente passar pelo meio-campo. E ontem quem estava tirando o Cruzeiro na parte do meio campo para o ataque era o Lucas Romero e também o Matheus Pereira, porque o Christian, quando ele recebe o cartão amarelo, ele fica um pouco fora do jogo, HG. O Jardim tentou de tudo no segundo tempo, aos 22 minutos ele coloca o Gabigol, e quando ele coloca o Gabigol e saca o Arroio, o Cruzeiro perde aquela possibilidade de um jogador forte no 1 contra 1. Mas ele deixa ali o Matheus Pereira jogando próximo do Caio Jorge e do Gabigol. No final das contas, ele faz entrar o Sinisterra, abre 3 atacantes, Sinisterra, Caio Jorge e Gabigol, com o Matheus Pereira chegando com o Wallace e o Romero, mas o Cruzeiro acaba não conseguindo. Repito, as oportunidades mesmo do Cruzeiro foram na primeira etapa. O Cruzeiro produziu o suficiente para fazer um gol, e no segundo tempo, o Jardim até falou a respeito disso, né? O Cruzeiro teve mais controle, mas não teve possibilidades claras para fazer o gol que pudesse levar aos 3 pontos. O Cruzeiro diminui 1 ponto para os líderes e para o seu objetivo de classificar-se de forma direta a Libertadores. Ontem o Jardim deixou claro, né? O Cruzeiro está com um pré-objetivo. O objetivo para ser alcançado já pode acontecer na próxima rodada, com o Cruzeiro vencendo em Caxias e Fluminense e Botafogo não vencendo seus adversários. Que campeonato fantástico do Cruzeiro, né? Eu acho que é bom a gente sempre exaltar isso. Que campeonato fantástico do Cruzeiro. A gente está vindo aqui depois de um 0-0 contra o Fluminense, que é algo natural. Eu não vejo como, que empate amargo. Não, é um empate do futebol. É um empate do futebol.
Não, é um questionamento. A questão... Se é o Atlético, vocês criticam, né? O Thiago deu a alfinetada porque o nosso chefe colocou no TP, empate amargo, a pergunta, e eu estou respondendo para o chefe. Eu não vejo como um empate amargo. Eu vejo como um empate do futebol, um empate natural, que o Valu colocou muito bem, as chances foram criadas, o Fluminense teve as oportunidades dele, o Fábio, para mim, foi muito bem. O Fábio é um dos maiores que eu vi atuando no futebol. Menor que o Dida, mas no futebol brasileiro. O Cruzeiro tem 64 pontos. 64 pontos em 33 jogos. 18 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. Então o torcedor do Cruzeiro deve entender, é claro, existe ainda a possibilidade de título? Existe. A briga ainda continua. E eu acredito que o Cruzeiro vai levá-la até o fim, até onde der, até onde tiver chances para conseguir o título, o Cruzeiro vai. Hoje você me fez a pergunta lá na rádio, se o Cruzeiro, a partir de agora, deve tentar dar uma segurada não, uma controlada pensando na Copa do Brasil. Não, o Cruzeiro ainda luta pelo título sim. É mais difícil? É mais difícil. Faltam 5 partidas para o Cruzeiro, isso se torna obrigatório o fato de vencer as 5 e ainda torcer por perda de pontos dos rivais. E os rivais vão perder pontos. A gente viu ontem já o Palmeiras perdendo pontos para a equipe do Mirassol e a gente tem que pensar o seguinte, pelo menos em 2 partidas, cada uma, tanto o Flamengo quanto a equipe do Palmeiras, eles vão jogar ou com times reservas ou com time alternativo. Então isso abre a possibilidade, sim, do Flamengo perder ponto e também da equipe do Palmeiras perder ponto. Então o campeonato, para mim, ainda está aberto, mas o torcedor cruzeirense tem que ter orgulho todos os dias desse campeonato brasileiro que o Cruzeiro faz. Você ainda acredita na possibilidade de título, então? Acredito. É que eu tô perguntando pelo final da por causa disso que eu expliquei. O Palmeiras, Thiago, olha só, o Palmeiras no próximo jogo, o Palmeiras joga sem 8 jogadores, dos principais, 8 atletas. Então é um time reserva, não vou nem falar que é alternativo. E ainda depois, quando esses caras voltarem, no jogo da semana pré-Libertadores, eles vão jogar com um time alternativo. Então por que eu não vou acreditar que o potencial que o Cruzeiro já demonstrou, principalmente, Thiago, jogando fora de casa, de conquistar grandes pontos fora de casa, esse time não pode buscar? Só um ponto. A minha questão em relação a acreditar ou confiar ou não nesse time do Cruzeiro para a sequência da temporada é muito mais em função da distância do que pelo que o Cruzeiro apresentou. Eu acho que o Cruzeiro foi muito prejudicado, por exemplo, em 2025 pela arbitragem. Para mim, isso foi determinante, em alguns momentos, para que o Cruzeiro hoje não estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, quando eu falo, por exemplo, igual eu falei na rádio hoje, falei no meu Instagram, que eu joguei a toalha, é por causa disso. Hoje, o Cruzeiro Você é muito volúvel. Zero volúvel, cara. Total. Eu tô de março, irmão. Total. Nós estamos em novembro. Você é das pessoas mais voláteis e cara, volúveis que eu te falar conheço na vida. Nós estamos em novembro. Em março, ninguém acreditava. E eu falei que eu achava que poderia ser pela qualidade do elenco, pelo trabalho, pelo treinador. Ninguém, absolutamente ninguém acreditava. Ninguém. Fizeram chacota de mim aqui no programa. Quem inclusive fez? o senhor. Inclusive o senhor. Eu? Agora, deixa eu falar um negócio. Prova! Agora, chegando na reta final, é simplesmente enxergar o que está acontecendo. O Cruzeiro tem 4 pontos de diferença. Beleza, Tá, 4 pontos. Um jogo a mais. O Cruzeiro está a 4 pontos atrás dos 2 primeiros colocados. Com um jogo a mais do que eles. Então, cara, eu acho que nesse momento ficou difícil. Eu lamento. Eu acredito que, e sinceramente, eu não responsabilizo o Cruzeiro. Vamos lá, só fazer as contas. O Cruzeiro foi prejudicado contra o Santos, o Cruzeiro foi prejudicado contra... Até babei. O Cruzeiro foi prejudicado contra o Atlético, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Inter, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Mirassol, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Palmeiras. Nós estamos falando de 12 pontos mais. Passa a camisa aqui que tem uma baba escorrendo. Desculpa. Pera aí, daqui a pouco você fala. Daqui a pouco você me também sacaneou. você vai falar. Você me sacaneou. Eu preciso dar um recado aqui, atenção, você é muito volátil, cara, é impressionante. Volátil não, volúvel, eu não vou usar. Isso aí, você é um cara volúvel. Um dia você fala uma coisa, no outro você fala outra, mas tudo bem, quem fica parado é poste. Calma, não precisa agredir. Tem 9 então meses. É o seguinte, atenção galera! Ó, sabe por que o urso polar não para de crescer no estado de Minas? Porque toda hora tem novidade boa e agora tem o super cimentinho compacto e prático. Gente, saco de 1 quilo. Porque pior do que carregar um saco de cimento é carregar mala, né?
os colegas mala. Então, saco de cimento é tão ruim de carregar quanto isso. Então, se eu tenho aqui o super cimentinho de 1 quilo para pequenos reparos, e eu tenho agora a grande novidade, que é a argamassa. Atenção, argamassa não, que é o nosso rejunte. Porque eu tenho 14 cores, mas se você precisa de uma cor específica, para o porcelanato, para a piscina e tal, eu faço a cor que você precisar. Você só precisa entrar em contato conosco, porque aí depende da quantidade. Se me pedir 1 quilo, eu não consigo. Parar minha produção para fazer 1 quilo, eu não dou conta. Então chama o Urso, que o Urso vem. O telefone é esse aqui, fala com a nossa equipe lá. Você, Everton, eu quero a argamassa, eu quero super cimentinho, pacote de 1 quilo, gente. Pega um pacotinho, põe na sacolinha e vai embora para pequenos reparos. Não precisa comprar a granel, furar saco de cimento, comprar um saco de cimento de não sei quantos, que 30 quilos, aí estraga aquilo, vira uma pedra, depois carregar aquilo, não dá. Então eu tenho o super cimentinho, eu tenho o rejunte e tenho a argamassa também. Então, precisando de produtos Urso Polar, chama o Urso, que o Urso vem. É a força que sua obra precisa. Ela está aqui. Quer falar com a nossa equipe de vendas? Então é só chamar no nosso WhatsApp. Se chamou no WhatsApp, o WhatsApp está no cantinho aqui, ó. E se você apontar sua câmera para esse QR Code aqui, fica fácil que você fala direto com a nossa equipe de vendas. Chama o Urso, que o Urso vem. Qualidade pronta para quem exige o melhor. E você, Xandão? Como é que tá a sua vida, Xandão? Boa tarde, beleza? Não vai me deixar terminar, não? Deixa eu falar. Não, você não precisa terminar, não. Você já terminou? Você não precisa terminar, não. Cara, eu não tô entendendo qual o problema que vocês têm comigo. Eu não posso terminar o meu raciocínio? Peraí, vamos deixar. Não, é porque a gente tem medo de você mudar de ideia agora de novo. Boa, Pode acontecer de você mudar de ideia de novo. Cara, tem 9 meses que eu tô falando. O Valor é o cara que tem a melhor memória dentro desse estúdio. 9 meses que eu tô falando o quê? Que eu achava que o Cruzeiro o quê? Ia ser campeão, você fala. Tem que isso brigar há um bom pelo tempo. título. E aí hoje você disse cara, o quê? Eu disse que hoje eu joguei toalha. Eu não joguei. Tá, mas não tem problema. O meu ponto, cara, ainda deixei claro que o meu ponto não é em função do que o Cruzeiro joga ou não, ou dos outros adversários poderem ou não tropeçar. O Cruzeiro foi muito prejudicado para mim nesse campeonato, mais do que os seus 2 adversários na luta direta pelo título. E hoje, com uma distância de 4 pontos, faltando 5 rodadas, os times adversários com um jogo a menos, eu me dou o direito de achar que nesse momento o Cruzeiro vai conseguir a 3ª colocação ou o vice-campeonato e se classificar direto para a Libertadores. Mas não se esqueçam, ainda tem a Copa do Brasil, tá? Ô, Thiago, mas você, cara, você tem... inclusive é muito legal da sua parte essa humildade, você pedir desculpa. Apesar de... Pedir desculpa do quê, não, cara? Pedir desculpa do quê? Mudar a opinião. Não, eu pedi desculpa, você mudar a pediu opinião desculpa do quê, do Hulk Breno? semana passada, foi legal. Ah, Hoje você vai ter tá que pedir falando de desculpa Hulk de na hora do novo. Cruzeiro, nada a ver, você tá eu tô confuso. falando, é legal você já isso. começou a segunda-feira Você mudar confuso. de opinião, eu pedi cara, desculpa deixa eu por te quê? falar. Mudar de opinião Não há por quê? mal nenhum mudar Olha o que de opinião, aconteceu cara. durante toda a Não é? temporada. Não há mal Pelo amor de nenhum. Deus, tá de Isso é sacanagem. humildade, pô. Você- E o futebol... Isso ele é baixo, ele é baixo da sua mutável. parte. Cara, Desonestidade eu tô te da sua parte. defendendo, bicho. Não, você não tá me defendendo. debaixo da Você tá cachoeira. tripudiando. Não, porque Não, eu tô te quando o cara defendendo. tripudia assim, Ó, Marcão, não é legal. Marcão. É Marcião, pô. É Marcião. Marcião. Cara, eu tô falando só que pai do você tripudiano, pode Marcão, mudar de tripudiano opinião. no Tem que dar um negócio. jeito do seu filho aqui. Você insuportável. falou. Parece que tá debaixo da cachoeira. Como Ô, Thiago, grita? antes de começar o campeonato, você falou que o Cruzeiro ia ser campeão. Você deu um Era chute, uma ok. aposta, É era uma aposta. Então, cara, Bem, não há problema E em você passei mudar de longe. opinião. Passei longe. Inclusive, nós Passei estamos longe. fazendo Eu um curso passei longe. que já Porque tem se for pra pensar o que cada um quatro opinou aqui, vocês erraram. temporadas de Vocês como falaram que mudar esse é a o Flamengo, opinião o com o Palmeiras Thiago é líder. Fernandes. Flamengo- São 12 Peraí, episódios cara, cada temporada. peraí. Pode ficar tranquilo. Ô, Breno, Mas isso me não tira há problema essa. nenhum, não há problema Isso é mudar de de uma opinião. canalice Aqui, sem- você falou sem que o tamanho. Independente Isso vai é de ser uma campeão da canalice sem Sul-Americana. tamanho. Agora E quem vai ser campeão da desonestidade Sul-Americana? intelectual. O Galo. E Você falou que o Hulk tinha que desonestidade aposentar e intelectual. sair do Atlético. Agora Eu você já falei mudou isso. de ideia. Você é um falou que o mentiroso Hulk não compulsivo. podia Aqui do continuar meu no ano lado, que vem no Atlético. mentiroso compulsivo. Hoje você pediu Você é desculpa. mentiroso compulsivo. Quer outra? Quer outra? Mentiroso Você quer mais? compulsivo. Tem mais. Você é mentiroso. Não, cara, tá você é gravado. mentiroso. Você virou e falou, Ah, pelo amor inclusive de Deus, hoje, Breno, ontem no vou seu discutir vídeo, com você, não. que mais 5 rodadas o Atlético pode ser campeão Falou, brasileiro. achava- Pô, Cara, tá escrito, tá lá no Instagram, desculpa. cara. Eu achava que o Breno- Eu te sigo no Instagram, Eu achava que cara. o Breno era só não, mentiroso. Não, o torcedor O que tá o Breno lá. é. Entra lá no O Instagram que o e dá Breno moral. é desonesto PH Fernandes, intelectual. Ti Fernandes. Desonesto Tá lá. intelectual. 5 rodadas Porque até pode o ser Breno, campeão e outra brasileiro, coisa, gente. desonesto Não, Thiagão, intelectualmente é desonesto, e não sabe não. o mínimo Thiagão, de língua portuguesa. tá lá, tá não tem noção do gravado, que significa cara. uma hipérbole. O problema não sabe é mudar o que de opinião. significa Às vezes, uma o silêncio é hipérbole. melhor do que Não muitas sabe o palavras. que significa uma hipérbole. Às vezes você Isso exagera. é falta de inteligência, capacidade. mostra, O Thiagão. Breno não Ele tá tem mostrando inteligência aí. suficiente para entender o que é hipérbole. Ele não certo. sabe o que é uma hipérbole. A Thiagão, culpa não é minha. Não sou eu que vou a ensinar. verdade vai Não sou mostrando, eu que vou o tempo ensinar. vai mostrando as As coisas. aulas de português de Mas 50 aqui, anos atrás deveriam ter não há ensinado. problema, já está lançada aí a série de DVDs. São Ai, 4 ai. temporadas. Pelo amor de Deus. Como aprender Eu vou te a mudar cobrar. de opinião Eu vou te e cobrar. pedir Eu vou te desculpa cobrar suas com o Thiago opiniões. Fernandes. Eu vou te Nas cobrar melhores todas as suas livrarias opiniões. aí. Agora É que eu pra posso mim elas falar são do que irrelevantes, eu eu não acho preciso aqui do Cruzeiro. Para cobrar. nós do Cruzeiro, por favor. Eu só acho o seguinte, gente, tá tudo bem, o Elton falou muito bem sobre o Palmeiras. Flamengo
tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora de casa. Para mim, o Flamengo, ele é favorito. Com os jogos que tem, ainda tendo que pegar em casa, ele vai pegar Bragantino, vai pegar o Sport fora, mas o Sport, pô, tudo bem, tem o Clássico com o Fluminense em casa, tem o Atlético fora de casa, mas a gente também nem sabe qual é como o Atlético vai voltar dessa Sul-Americana. Eu acho que a questão do Cruzeiro tem um jogo a menos, 4 pontos, um jogo a mais, né? 4 pontos que o Flamengo tem aí, né? Cara, e o elenco que o Flamengo tem, se o Flamengo pegar e colocar o time reserva para jogar, ele faz esse dever de casa. Então, assim, agora, pra mim, quem tá pensando em título é gosto amargo o Cruzeiro empatar com o Fluminense. Eu entendo que é um adversário difícil, mas se o Cruzeiro realmente queria pensar no título, tem que fazer o dever de casa. Isso aí é uma coisa beabá do campeonato. Fazer o dever de casa, ganhar em casa, empatar fora. Essa é a lógica do campeonato. O Cruzeiro tinha ganhado do Fluminense lá, né, mas ele tem uns outros times que estão fora da curva. Então eu acho que é um gosto amargo por essa questão, pensando no título, né? No título. Agora, no jogo em questão, do time do Fluminense. O Fábio, cara, o que é isso? 45 anos. O que ele fez... Porque você está dizendo que 45 é incapaz? Não, 45 anos, cara. Tem gente que já tá aí com 25, o Thiago tá aposentando. O nosso amigo do Flamengo lá, como é que ele chama? O do Flamengo. Cara, faz um comentário sem citar meu nome. Faz um comentário sem citar meu nome. Com 26 cara, anos. impressionante. Então, sabe por que eu não te cito quando eu faço meus comentários? Porque você é irrelevante pra mim. A sua Thiago, opinião é irrelevante. porque você é uma seus figura comentários irrelevante não tem como na a minha gente não vida, citar. na vida de todo mundo. Então você é irrelevante, por isso que eu não te cito. Mas seus você quer me citar o comentários são tempo muito inteiro. bons. Você quer me citar o tempo inteiro, porque você me preocupa mais comigo que com você mesmo. Você é irrelevante, por isso que eu não te cito. Meu irmão tá debaixo da cachoeira. Não, peraí, pô. O cara Ô, tá falando de mim no comentário Joelma. dele. É Silvana. É Silvana. Silvana. Márcio e Silvana. Ô, Marcão e Joelma. É Marcião e Sil. Tem que dar um jeito nesse menino aqui, ninguém tá insuportável, viu? Tá insuportável. Adriana, esposa. Adriana. É Ana. Não, É não, peraí, Adriana. deixa eu falar um negócio. Você não tem problema você errar o nome da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que é a Natália, que você vai chamar de Matilde. Até sei lá, da você vai filha chamar. pode. Mas a da minha esposa não dá, né, cara? Tem um amigo meu, chama Gustavo Lamonier. concorda comigo? Gustavo Lamonier, quando era solteiro, Primo do André eu Malomir. morava com eles lá em São Paulo. Eu trabalhava lá na Hidrodux e tal, e morei alguns meses lá com eles. Aí, o Gustavo Lamonier foi sair com uma menina, ele era solteiro, tá, gente? Hoje ele é casado. Foi sair com uma menina, que o nome dela era Flávia. E aí, na hora que ele tava lá, sabe ali na entrada de São Paulo, porque você desce a Serra da Cantareira, tem uns motéis ali bonitos, com uns telão de LED na fé, maravilhoso. Ele tava lá. E Pede aí mais ele um, foi, né? num dado momento, ele chamou a menina, chamava Flávia, de Jô. Aí ela, Jô o quê? Foi jogando comigo. Meteu essa. Ele tá assistindo a gente, ele vai mandar mensagem agora aqui. Ele falou assim, Jô, não, você tá jogando comigo. Então, você não me ama, você tá jogando comigo e tal. Não colou, depois nunca mais encontrou. Mas é o seu caso, eu chamei de Adriana, mas é Ana, né? Eu só quis abreviar. Você não sabe o nome da minha esposa? Adriana. É isso. mas não é Ana de Já te Adriana. apresentei ela várias vezes. É Ana Calma, Maria. Calma que você vai falar, filho. Não, você, não, tá, tô de boa. você também tá. Hoje você tá com ejaculação É que eu precoce. edito- Deixa eu falar aqui. Ô, gente, eu preciso falar. Ontem vocês assistiram, aliás, a Fórmula 1 na Band vai deixar saudade. Porque a Band tratou o produto como tem que ser tratado, com respeito. A Band tratou a Fórmula 1 com respeito. Mas é respeito principalmente para com a audiência. Porque o que a audiência quer? Uma ampla cobertura. Não é entrou 5 minutos antes, pela corrida, 5 minutos depois acaba e não. A gente tratava com muito cuidado. Então a Fórmula 1 viveu os maiores momentos dela, eu estou falando no que tange a transmissão na tela da Band. E vai deixar saudade, viu? Porque a Band tratou a Fórmula 1 com muito respeito. E aqui em cima tem o Fabrício Valgas, que é um especialista em Fórmula 1, e ele fala a mesma coisa, ele pensa exatamente como eu penso. Eu lamento muito que tenha saído, mas a Fórmula Indy voltou, como nos velhos tempos, a Fórmula Indy está na tela da Band. Por que eu estou falando de Fórmula 1 e tal? Porque todo mundo que ama carro tem que ter esse telefone na agenda aqui, porque uma hora ou outra vai precisar de peças e só nós, da Virtual Autopeças, temos a peça que você procura. É carro de passeio, é carro utilitário. Então, meu amigo, faz contato com a gente, porque é o seguinte, eu tenho 4 lojas e eu tenho o maior centro de distribuição do Brasil. Por isso eu falo que nós somos disparadamente a maior do Brasil. Então, as maiores frotas de locadoras, sabe aquelas grandes locadoras do país? Todas elas compram as peças da gente, porque a gente tem de pronta entrega. Então, e outra coisa, atendimento é feito com os nossos é atendimento humano, inteligência natural, é burrice artificial. Então chama aqui, ó, 34180705, tem que ter esse número aqui no seu telefone, porque se você tem esse número no seu telefone, seus problemas com a necessidade de peças
acabaram. Esteja você onde estiver no estado de Minas Gerais, a gente vai te atender. Virtual Autopeças, a maior do Brasil. O que você falou, Andrezão? Ah, me dá aí que agora vai ter polêmica. Me dá aí que agora vai ter polêmica. Cansei. O que você quer falar, meu filho? Não, eu queria só falar os jogos que eu acho que o Flamengo pode ter Para o que eu dificuldade. estiver fazendo para te ouvir. Não, é só para explicar, porque às vezes eu falei e a pessoa pode estar em casa e falar assim, não, onde que o Elton tá achando 3 derrotas do Flamengo? Eu encontro elas. O clássico contra o Fluminense é clássico, Pode não precisa acontecer. explicar. Sim. Não precisa, é autoexplicativo, né? Depois ele vai pegar o Red Bull Bragantino jogando lá no Maracanã. Mas aí no dia 25/11, 4 dias antes, e no um dia antes da viagem para Final da final da Libertadores, ele enfrenta o Atlético na Arena MRV. Time o reserva, Atlético, possivelmente. Não, aqui é time totalmente reserva. Pode vir essa derrota. E a outra derrota Eltinho, seria pro Mirassol, Nesse jogando lá em Mirassol. Nesse É jogo contra o absurdo? Atlético, não é. Eu falei algum absurdo? Não falou. Só pra te perguntar Tá. mesmo, esse jogo contra o Atlético, você não acha que o Atlético vai estar numa ressaquinha? Mas o time todo O reserva do Atlético Flamengo. Thiago, o time do reserva do Flamengo, O Atlético Thiago. entrará com o time reserva. Ah, então você está colocando dificuldade pro Atlético, mas nenhuma pro Flamengo. Ô, Thiago, Cara, o Atlético vai estar de ressaca, literalmente. Thiago, Os caras provavelmente vão parar de beber no dia 24. Então, você acredita mesmo que o Atlético vai querer emplacar a 4ª derrota seguida pro Flamengo na Arena MRV? Você acha que o Atlético não vai querer complicar a história do Flamengo jogando na Arena MRV? Não, falando de verdade, pensa comigo. Eu acho que isso aí vai interferir muito mais na cabeça do torcedor do Atlético, ou na nossa cabeça como imprensa, do que dos próprios atletas. Eu não Para vejo. pra pensar o Atlético. Campeão da Tô Sul-Americana, com você. já garantido No na sábado, elite, vai chegar aqui no domingo. na elite Tô do com futebol você. brasileiro. Vai ser Vai chegar no o domingo. jogo de apresentar a taça, o Atlético vai querer vencer, concordo. Mas só um detalhe que eu acho que a gente tem que colocar nesse seu estudo aí. O Cruzeiro tem que ganhar todas. Né? Isso. Ué, mas eu falei que eu Eu acredito sei, muito nas vitórias do Cruzeiro. Mas pela aí vamos sequência colocar que as tem. dificuldades do Cruzeiro também. Poxa, o último jogo do Cruzeiro é contra o Santos. Pode ser o jogo do rebaixamento. Pode Será ser. que isso não vai ser Mas ele pode colocar estar isso? rebaixado. Vitória do Cruzeiro. Ele pode Você tem estar visto o rebaixado. Santos Fora. jogar? Pode estar Corinthians. rebaixado. Ganha também. Corinthians em casa. Em casa. Botafogo. Em casa. Em casa. Também. É nóis. Também. Ah, mas gente, acabou de empatar com o Fluminense. Não, mas e daí, cara? O Botafogo mas tá o Cruzeiro acima do jogou Fluminense. melhor. E daí? Não Nossa, pode, não E pode. daí, não. e daí, Não. irmão? Não, então tudo bem. Então ganhou tudo. Tinha que ter ganhado o Fluminense, então. Então é gosto amargo. Então é gosto amargo. Você falou que não é gosto amargo. Se você tá falando que vai não é ganhar do todos os futebol, jogos, Breno. então é jogo amargo Não é mesmo do empatar com o futebol, Fluminense, Breno. concordo? Então não houve uma coerência aqui. Breno, Porque Breno, se ele falou ele- que vai ganhar estamos todos os jogos fazendo uma e fala que jogar com o projeção. Fluminense não é gosto Isso tem amargo, razão. empate, Estamos- isso tá errado, então Isso tá é. errado. Você não tá certo. Então não tô estamos entendendo o fazendo seu uma cálculo. projeção. Mas Na na sua minha projeção, você Fábio, empata com o Fluminense. Vamos E fazer aí assim, o Botafogo por tá lá favor, em cima, Peraí, você não vai falar que é empate? Na minha Não. projeção, Peraí, ué, o Cruzeiro ganhava do Fluminense, não ganhou. E aí não é então um gosto agora tem que amargo, buscar fora. Xinga o Breno, Mas é do futebol, cara, é do jogo. Então do futebol É do também. jogo. Falar que o Cruzeiro vai É do ganhar jogo. todos os jogos, você me desculpa. Mas Não, eu mas acho é a que- projeção do eu cara, acho irmão. que Você quer tudo bem. Projeção, velho. Eu vou tacar o Então, sapato na no minha Breno. projeção, Posso? eu acho que o Flamengo não vai Posso perder tacar o esses sapato jogos. nele? É o Estivão. Projeção. É o Estivão. Eu posso tacar? É principalmente pro seu estival. Mas aqui, É de estival, todo né? mundo, sabe quem tá certo aqui? De todo mundo. Você O tacar Valu tá aquela certo e biqueira, o Leonardo você é Jardim louco. estão certos. O objetivo, sabe o que é primeiro? Me dá aí o estival, deixa eu só É mostrar a Libertadores. Deixa eu mostrar Direto, pro- é isso aí. Ele falou, posso tacar no... Nossa, agora ferrou, Olha, gente. olha, O meu aperta também essa, é. aperta O meu essa também é. biqueira. Levar uma sapatada. Aperta a biqueira. Caraca. Tem condição, segura pra meu mim, por também é. favor. Tem condição. Estival. Agora eu quero ver ele falar alguma coisa, você joga aí. Nossa senhora, nem brinca, porque a resistência que é essa estival aqui... Ô, gente, eu preciso, inclusive, falar com vocês sobre a estival. O Adilson vai mostrar aqui, e é recado importante, porque eu vou falar da marca que chegou em Minas Gerais, mas jogando em altíssimo nível quando o assunto é estilo e proteção. E claro que a Estival é a nova linha, eu sei que é hybrid, vocês ficam me corrigindo aí, eu vou falar híbride ao black, porque eu quero falar híbride ao black, tá? Chegou para você que encara a rotina de trabalho como uma final de campeonato e tem um visual incrível. Um dia desse eu encontrei com o Valu numa balada, ele estava calçado com a Estival dele, nós fomos dançar lá no Paco Pigalle, o 44, e olha só que espetáculo. Os calçados de segurança híbride são feitos em tecido tecnológico de alta resistência, tá? Com um sistema chamado Draie, que significa leveza e respiração para os seus pés, o solado, com sistema de absorção de impacto, perfeito para a jornada intensa de trabalho, com a opção em biqueira composite, que é essa biqueira aqui, ó. Pode apertar que não vai, irmão. Pode cair o que for aqui em cima que não vai. Se bater de frente com a carreta, amassa a carreta. Ó, muito mais seguro contra queda de objetos. Toda a linha possui certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então você não perde tempo, não.
Garanta logo o seu em um dos mais de 300 pontos de venda aqui em Minas Gerais. Lembrando que Estival só original, só quem tem segurança no que faz, confia no que vende. Você que é distribuidor ou revendedor, entre em contato conosco no 0800 770 5100, 0800, está aqui embaixo, ó, 770 5100, ou acesse estivalshoes.com. Estival Inovar é o nosso caminho. Você das empresas aí de qualquer lugar do estado, você das mineradoras aqui e tal, tem que usar isso aqui. Se não usar, tá fazendo errado. Tá fazendo errado mesmo. Põe na tela aí a checagem do VAR no lance do Matheus Pereira com o Bernal. Andrezão, taca-lhe pau. Olha aí. É aí, ó. Não, foi acidental. Deixa eu ver pro... Inclusive o jogador de azul tava caindo. Olha. Ô, Rio, o cara vem, Rio! Contato e... Rio, o cara vem! Você... Peguei o cara e vem! Você quer ver? Ele quer ver. Eu quero ir ver! Tá. Eu quero Ok, ver! Tudo bem, tudo bem. Ele quer ver. Mostra ele. Ponto de contato. Faz um loop maior pra ele. Não, dá um loop. Dá um loop. Aqui, Pra trás. Cheguei! Já chegou na área. Ele... Parte volta, manda isso! Que velocidade real, velho? Vamos ver aí! O que você quer ver? Quer velocidade normal, alguma coisa assim? É, normal! Dá um loop mais pra trás, aberto. Número 5. Vou te botar na 2 mais perto. Você quer ver um outro ângulo, alguma coisa? Tá na 2. E 50%. Eu acho que o braço dele, Rio, bate no rosto do jogador, porque ele é calçado, tá vendo? Tá? E é o ponto de equilíbrio dele. Eu ia te narrar isso quando... Pronto, pra mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok? Vamos lá. Polêmica agora, mas, se você trabalha na imprensa e o que você diz não desagrada em nenhum momento, você está errado. Desagradar torcedor, desagradar dirigente, desagradar dono de clube, se o que você fala não desagrada, só elogio, então você está errado. Porque eu falei ontem no meu Instagram, você me segue lá, mano? Eu sigo. O valor parou de seguir, é absurdo. Então é o seguinte, eu falei lá o seguinte, o árbitro, como é o mesmo nome dessa marmota aí mesmo, cara? Esqueci o nome dele. Eu Seu fiz que questão Pereira de de esquecer, Lima. Rodrigo José Pereira de Lima. Rodrigo José Pereira de Lima. Isso aí para ficar ruim, ele tem que melhorar, mas muito. Fazer um intensivo melhorar para ficar ruim. Porque ele é muito ruim. Então, vamos lá. Primeira coisa, onde ele erra? Quando ele distribui 200 cartões no início do jogo ali, ele perdeu o controle absoluto. Vai ter alguém dizendo, se ele não dá cartão, ele perde o controle do jogo. Não. Ele não se impõe por ele próprio, então ele se escora. Um se escora no VAR, outros nos cartões. Ele se escorou nos cartões, depois no segundo tempo. Ele não teve como agir com medo de comprometer e virar notícia no dia seguinte, mas virou de qualquer jeito. Porque esse lance aí, o Bernal já estava amarelado, o Bernal faz a falta por cima e por baixo. Abraça por cima, calça por baixo. Então seria falta, segundo amarelo, Bernal na rua. Ele optou por deixar o lance seguir. O Matheus Pereira quis jogar. Eu não considero o movimento natural do Matheus Pereira. Então, a partir do momento que ele vai no VAR e volta, se ele expulsasse o Matheus Pereira, não, eu acho que ninguém ia falar, tá errado, o mundo inteiro contra ele e tal, aceitável. Ah, mas por causa do melado que desceu, também. Porque quando o Matheus Pereira levanta o braço, não é um movimento natural. E tô com o Valu. Quando você é calçado, você tenta escorar com a mão por baixo e não por cima. Então, é a minha opinião. Sei que vou desagradar a muitos, mas para mim ele erra duas vezes. Ao não dar a falta primeiro e aplicar o cartão segundo amarelo no Bernal, depois ele deixa seguir. Quando ele vai ao VAR, ele pediu para ir ao VAR, ele foi lá. Eu acho que ele briga com a imagem, que ele volta e considera que é um lance absolutamente acidental, só que acidentalmente também você faz falta e recebe cartão. Visto que durante a semana, acidentalmente para alguns, o Alonso derrapou, pisou no pé do cara e eu disse aqui que era para expulsão. E também tomei porrada. Mas é completamente diferente. É diferente. É óbvio que é, né? Um Aqui, bateu por cima, outro pisou por baixo. Física, Né? sobre física, eu acho que sua colocação foi errada. Não tem problema não, irmão. Você agora é Posso professor de levantar? física, meu irmão. Advogado, jornalista, sexólogo e agora professor de Vem física. cá, vamos lá. Se eu bato no seu pé aqui, você vai cair para cá, essa mão vai pro chão. Essa aqui, naturalmente, Desculpa, você levanta. Desculpa, irmão. Deixa eu mostrar assim, ó. Eu lutei judô, levanta, presta atenção. levanta, Eu lutei levanta, judô há algum bracinho. tempo. E a primeira coisa que você aprende no judô é cair e bater o braço. Então vamos lá. Ninguém cai assim, É ai, aqui. Não, ui, aqui. Que ai. Não, com as duas? Professor Com as de física. duas? Com as duas? Você bate só com uma as mão. duas? Médico, você bate só com uma mão. Médico. No judô você bate só com uma mão. Não. Eu não tenho judô. Não.
Eu lutei, Judô. Você lutou, você não chegou na faixa pra cima da branca. Na faixa Você não cinza, foi que é na faixa pós-branca. cinza. Porque se você pulava com os dois bracinhos no chão, ipom toda hora pra você. Ipom toda hora eu te dava um ipom. Irmão, Toda hora eu te dava um ipom. Não tenta vem brigar com a essa, imagem não. também, não, que você vai errar Velho, que o movimento do Matheus vai por É de causa do equilíbrio. impacto. O Elton Vai pelo a perna direita. Olha onde foi o braço dele, a altura Olha que lá, foi, só. Óbvio, lá. você tá caindo, Fala você se bobagem, não. equilibra. Fala bobagem não. O braço dele já tá você no se chão, equilibra. Se é o Everton, contrário, você se tá é o mas não contrário, foi. se é o Não tem contrário, si. vocês Se estariam minha mãe aqui tivesse pedindo 4 rodas, expulsão. era um Jeep. Mas como é contra Não o tem Cruzeiro? si. O Elton tem razão. O tá Elton bom, está tá bom. certo. Como é a favor, Elton aliás, Novaes vocês está defendem. 100% correto nessa. O jogador desequilibrado, ele Arrumou um levanta o advogado, braço. né, irmão? Levanta o braço, Ele é. levanta o advogado braço. que é você, Não precisa né? ser advogado de Arrumou ninguém, eu tô advogado. concordando com o que ele tá Aqui, falando. presta Aliás, atenção. hoje ele tá Presta 100% atenção. no programa. Seguindo a falta de critério da arbitragem em falta vários de critério, lances durante HG? todo o campeonato. HG, Dá não licença é que eu tô falta de falando. critério, mas já falou demais. Eles A gente deram quer falar cartão também. e expulsaram. Não é falta Dá de licença. critério. Eles deram Não cartão é e falta de expulsaram por critério. lances até menos Não graves é falta que de esse. critério, Everton. Bateu Você tá de acidentalmente sacanagem. também é Eu passível não vou falar que você tá brigando com a imagem, porque eu tô te dizendo exatamente o que aconteceu. Ele desequilibra. Tá tudo certo. Para com a isso. interpretação, você interpreta aqui, não interpreta que Que sim. loucura. Agora, pra mim, o grande erro dele foi não ter aplicado, primeiro, a falta, não ter dado a falta e aplicado o segundo amarelo do Então Bernal, era pra ser que expulsar abraçou o por trás e expulso o calçou por Bernal. baixo. O Agora, expulso era o sobre o Bernal. movimento natural ou antinatural, vocês vão me desculpar. Mas O movimento é eu já ouvi natural. muita bobagem de você, mas essa foi a Mas, recorde. então é nossa da arbitragem Por do favor, VAR? Valor, Peraí, a opinião meu. é sua. Tá de sacanagem. Ô, Marcão, eu- ajuda, filho. Eu acho que o erro no lance é a não expulsão do Bernal. Até baseado em duas faltas que geraram um amarelo tanto para o Matheus Pereira quanto para o Christian, quando eles agarraram os jogadores do Fluminense. O Bernal agarra e chuta por baixo. Tá? A mão do Matheus Pereira, eu não considero agressão, mas eu não considero um movimento natural. Isso. Então, assim, a expulsão do Bernal, o árbitro parando o jogo, anula a ação do Matheus Pereira para mim. Agora, eu concordo com você, HG, diante dos critérios que a gente já viu no Campeonato Brasileiro, até uma expulsão do Eduardo, quando o jogador do Vitória quebrou a perna, eu falei à época, muita gente me deu pancada, mas bate colocado, principalmente agora que eu estou no Muay Thai de volta. Não achei que foi só uma expulsão por conta da forma que o jogador do Vitória quebrou a perna no lance. Para mim diz muito mais a respeito da maneira que estava o Barradão naquele dia do que da violência da entrada do Eduardo. Eu achei que fosse expulsar. Não que eu concorde com a expulsão, são coisas distintas, né? Mas o árbitro, para mim, erra ao não expulsar o Bernal, que já tinha um amarelo, e dentro de um critério, né? Só que aí é uma salada de critério, né? Os árbitros apitando os jogos parecem pizza moda. Dentro do mesmo jogo, eles vão para uma direção e para outra. Inclusive, ele ficou num beco sem saída, porque deu 6 cartões amarelos para o Cruzeiro, 3 para o Fluminense. Quando você vê um jogo desse, você fala assim, vai ter expulsão. Não teve expulsão. Por quê? O Elton usou essa expressão lá no Band News na área, ele ficou pendurado no jogo. O árbitro se pendurou no jogo. Ficou sem a capacidade de continuar imprimindo o critério dos cartões durante o resto da partida, senão ia virar futsal. Você está falando de critério. Exatamente. E você lembrou desse lance da fratura do jogador, o lateral esquerdo do Vitória, na entrada do Eduardo. no Eduardo. Eu lembrei aqui agora, enquanto Campo você falava, do lance do Marcelo quando estava Contra o Argentinos Júniors. Contra o Fluminense, que Na ele quebrou a perna, Libertadores, foi acidental, mas ele foi expulso naquela oportunidade, né? E Sem eu me querer, lembro de um falta. outro lance, levinho, nem acertou. Ô, gente, aí é erro de arbitragem, tá? Eu tô só destacando alguns erros aqui diante da falta de critério que o Valu destacou e eu também destaquei. Vocês se lembram, eu tenho quase certeza que foi a estreia do William Potker com a camisa do Cruzeiro. Ele só se aproximou, ele só fez assim, chegou próximo do rosto do jogador, eu não me lembro que jogo era, vocês vão lembrar daqui a pouco, e ele foi expulso. Desculpa, Valu, lembrar do William Potker com a camisa do Cruzeiro. Porque essa parte da história eu fiz questão de deletar da minha cabeça. Mas teve um lance, o William Potker nem tocou, e aí o jogador caiu, e aí o árbitro foi lá com o VAR e tudo mais, o árbitro foi lá e expulsou. Então, é a falta de critério que leva. Agora, acidentalmente, assim como o Marcelo, e esse lance que o Balu lembrou, acidentalmente também se pune com cartão. É isso que eu estou falando. Teve um rapaz aqui que falou comigo, vira homem, mas eu já sou. Agora, você está que nem o, como é que chama lá o treinador do Inter? Ramon Dias. Você está a mesma coisa dele. Sinceramente, eu fico pensando até quando a gente vai ver isso, né? Porque quando ele é chamado no VAR, eu concordo. Ele que se ofereceu, né? Pra mim, Ele que pediu. Ele pediu. Ele Mas pediu. aí, pra mim, ele começa a ter uma outra ideia do lance. Ele poderia Quando ter ele viu o visto Melado descendo. claramente a falta do jogador do Fluminense.
Porque isso eu acho que é claro para todo mundo. Houve a falta. E aí ele vai lá na TV, ele olha, ele não encontra nem a falta do jogador do Fluminense e pra mim nem a expulsão. Nenhuma nem outra, ele não enxerga nada. Pô, vai falar que um lance desse é um lance normal do futebol? Me desculpa, mas não é, gente. Né? Então é mais um erro grosseiro e outra. Mas você é a favor do quê? Não entendi. Cara, não, eu acho que deveria ser falta do jogador do Fluminense. Foi falta do jogador do Fluminense. Pra amarelo. Pra amarelo. Ele seria expulso. É, ele seria tomaria expulso. o segundo. Ok. Ah, não deu a falta, se ele acha que não. Pô, o lance do... Sem querer, cara. Mas não é sem querer, a questão não é ser sem querer. Mas a questão é que ele foi desequilibrado. Mas bateu. Ele foi desequilibrado. Hoje o futebol é assim. Que isso. Na hora de loucura. pênalti, a bola bate sem intenção, o cara tá até olhando pro outro lado, a bola bate. Hoje os árbitros assim. Não é o que eu acho, mas é o que está sendo feito. O Canóbio poderia ter sido expulso ontem. O erro é do árbitro. O Fabrício Bruno poderia ter sido expulso ontem também, teve um puxão também. Que ele já tinha. É o que puxa a camisa. Que ele já tinha amarelo, entendeu? Então, assim, ele ontem, ele se complicou com o excesso de amarelo que ele deu. Que é outro. Como é que chama aquele zagueiro do Fluminense que foi lá discutir com o Gabigol? Freitas. Pô, o cara já tinha Também, amarelo, foi lá discutir com o Gabigol daquele jeito que ele chegou, empurrou e tudo ali era amarelo. Também, Aí ele é amarelo, mas ele já tinha amarelo. Aí ele ia expulsar o cara. Não ia, quer dizer, fraco. Agora a pergunta é o Gaciba, né? Gaciba, que é o do Cruzeiro. Sim. Ô, Gaciba, vai lá, cara. Vocês têm que fazer alguma coisa. Ele tem que tomar pelo menos uma geladeira, esse cara. Porque ele não pode chegar aqui e fazer isso e a gente ser testemunha de uma coisa como essa. Porque fica ruim pra todo mundo. É uma vergonha a gente ver um negócio desse e o cara não acontecer nada com ele. Mas saiu reclamando dos dois lados. Você vê quando o árbitro é muito ruim, é quando os dois saem reclamando. Então os dois têm que se juntar e tirar esse cara. O HG, esse lance e as diversas interpretações que geraram, para mim fica muito claro uma coisa. Eu não vou vir aqui mais e falar assim, não, jogador tem que tentar jogar, porque olha só, pelo Matheus Pereira tentar jogar, e isso foi uma coisa que você chamou a atenção, teve o braço dele, repito, pessoal, não acho que o braço é uma agressão e nem acho que é um movimento natural. Eu acho que ele poderia ter evitado o braço àquela altura. É diferente de falar que ele deveria ter caído igual um pêndulo com o braço colado ao corpo. Ponto. Mas é a minha visão. Acho que todas são pertinentes. Mas eu acho que a grande lição desse lance para mim é: não compensa você tentar jogar no futebol brasileiro da forma que os árbitros, de uma forma geral, enxergam o jogo. Porque a gente está falando de um lance que poderia ter causado a expulsão do Matheus Pereira por ele tentar ficar de pé. Então, eu não vou falar mais, não. Jogador, cara, cai mesmo. Quando sofrer a falta, evidentemente, não tenta jogar. Porque ele ia tentar jogar se ele fosse expulso exatamente por ter tentado jogar. Faz igual o Arrascaeta. Encostou a unha nele, ele cai. Aí se ele cai fora da área, é falta. Se ele cai dentro da área, é pênalti. Não adianta os flamenguistas brigarem comigo, isso é fato. O Arrascaeta vai levinho pra bola. Em qualquer disputa de bola, ele vai levinho. O cara tocou nele, ele cai. E normalmente os árbitros dão falta. Falando em Flamengo, estamos acompanhando aqui o julgamento do Bruno Henrique, né? Porque é uma esculhambação essa situação do Bruno Henrique poder jogar, estar disponível e outros jogadores com os mesmos problemas, né, terem pagado suas penas. É um escândalo. E eu, sinceramente, não sei que pé que está o julgamento, mas acho muito pouco provável que ele seja condenado. Muito pouco provável. Vai continuar jogando e não está nem aí, assim como os caras lá responsáveis pelas mortes dos garotos lá no Ninho do Urubu, nenhum deles foi punido. Uma indenização aqui, outra colar, e aí a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que ninguém tem culpa, né? Ninguém tem culpa. Mas quando o time ganha alguma coisa, faz uma grande venda, um monte de gente aparece querendo ser pai da criança bonita. Agora, quando morre um monte de criança, de adolescentes lá dentro, aí sabe o que acontece? Ninguém é culpado, cara. A justiça entende que ninguém é culpado. Sabe como é que é? Dá uma indenização aí e tá bom demais. Um monte de jogadores foram punidos pelos mesmos erros não. Pela sacanagem cometida com as casas de apostas. Mas o Bruno Henrique tá de boa. Isso é uma esculhambação. E se quiser me xingar nas redes sociais, @Thiago Fernandes. Pode xingar. Olha aqui, deixa eu falar, deixa eu dar camisa pro povo. Porque é o seguinte, desconto, outras dão aí uns descontinhos bem ruinzinho, mas desconto mais camisa oficial, só a Nuvem dá pra você. Gente, vai ganhar camisa oficial e vai receber em casa. HG, mas eu fiz e não recebi, então me chama
no privado do Instagram, porque tem uma pessoa responsável lá da Nuve que está fazendo contato com todas as pessoas que ainda não receberam e vai, aliás, já está enviando, né? Ô, gente, nós saltamos de 800 assinaturas para mais de 40 mil assinaturas. Então a sua camisa vai chegar. Aliás, eu vou pedir o pessoal da Nuve para disponibilizar um número para falar direto com o atendimento, com a Ju, lá em São Paulo, para ela resolver essas questões, mas me chama no privado que nós vamos entregar todas as camisas se você ainda não recebeu, porque milhares de pessoas já receberam e você também pode. Você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG, se paga acima de R$200, então está apto a baixar o Nuve App, que esse aplicativo aqui vai fazer um cadastro em nome do titular da conta da CEMIG, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, em nome de quem assina pela empresa, vai pedir um cupom, quer a camisa do Cruzeiro, receber em casa a camisa oficial, vai digitar Band Cruzeiro, quer a camisa do Atlético, vai digitar Band Galo. Digitou o cupom, lembrando que letras maiúsculas e tudo junto, tá? Digitou, assinou com a Nuve, recebe um e-mail tratando do tamanho da camisa, na sequência um voucher para receber a camisa em casa e depois disso a camisa vai chegar e além da camisa, desconto na sua conta da CEMIG entre 15% e 25% todos os meses. Detalhe, não tem obra, não tem que instalar placa, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem plano de fidelidade. Com a Nuve você só ganha, não perca tempo e faça agora o seu cadastro. Se tiver alguma dificuldade, pede alguém para te ajudar, mas não perca a oportunidade.